E está no ar mais um meu, o seu, o nosso IRAcast. Hoje nós estamos aqui muito felizes. Eu estou feliz demais. Gente, vocês não estão entendendo quanto tempo eu passei aqui marcando esse podcast com essa pessoa que está comigo hoje. Porque o cara é brabo, é o nosso copiloto de hoje. É isso mesmo, Matheus, ou Gustavo Matheus. Olha, já estou até trocando o nome do copila, rapaz. O Matheus, o Gustavo Matheus, ele é especialista na terapia cristã, minha gente. É isso aí. Então você já sabe que o cara é brabo. Você que tá aí com a família meia capenga, aquele maridão meio desalinhado, fica ligado no Gustavo que ele vai te ajudar. Especialista também em administração de empresa. O cara é biólogo. Meu Deus do céu, é filho amado do pai. Amém. É uma honra, Matheus, ou Gustavo Matheus, te receber aqui. Gente, é impressionante. Acabei de saber que o nome dele levava Matheus e só tô querendo chamar Matheus. Mas Gustavo Matheus, dá tudo certo? Bom dia, tudo certo. Muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter você aqui, meu amigão. Tamo aí. Finalmente deu certo, né? Pois é, né? Obrigado pelo Te convite. apresenta aí pro povo. É bacana que, na maioria das pessoas, eu carrego só o nome de Gustavo Matheus. É só o sobrenome da mãe, porque eu não carrego o sobrenome do pai. E é natural as pessoas chamarem de Matheus, primeiramente, do que Gustavo. Eu não Então, sei qual que é a lógica, isso né? aí, tá vendo? Deve ter alguma situação no cérebro que faz essa junção aí invertida. Porque então, todo o tempo eu tô te chamando de Gustavo. E agora você falou pra mim nesse instante que tem Matheus e já foi direto. Incrível isso. E quando nos chamam de Augusto também. Então Augusto. tem essa situação, né? É. Mas é legal, nós estamos aqui. Obrigado pelo convite. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, precioso. Vai. Porque deu muita coisa errada até conseguirmos esse dia, né? Mas estamos aqui, vamos que vamos. E ainda não foi fácil, hein? Não, Meia hora depois do horário. Mas aquela história, né? Tudo que é fácil, não tem muita graça. Então tem que ser um pouquinho né, lutado, Gustavo? batalhado, né? É isso aí. Mas é um prazer estar aqui. Vamos lá. O prazer é nosso, tá? O prazer é nosso. Gustavo, o IRAcast, ele tem uma missão. Certo. Né? Ele tem uma missão que é trazer as pessoas para contarem a sua história. Eu sempre falo que o IRAcast é voando até você e a nossa bagagem é a sua história. Por quê? Porque a história, elas conectam. Histórias de vida, tem pessoas que falam, minha história é sem graça. Quem falou que a sua história é sem graça? Pois é. Porque a nossa história, ela é única. Né? Nós somos únicos. Então, a história que você tem, que você viveu, ela é unicamente sua. Alguém pode até chegar perto, tem alguma semelhança, mas ninguém, de fato, vai viver a história que você viveu. Entendeu? Então, a gente quer trazer aqui, através desse programa, desse podcast, a sua história. Quais são as pessoas que vão se conectar com você por causa da sua história. Legal, bacana. Que legal. Então, hoje eu vejo um Gustavo totalmente curado de muitas dores. Sim. Eu vejo um cara equilibrado, eu vejo uma pessoa família, um homem ali que ajuda outros homens. Você até que tem um projeto aí para homens, né? Homens ao máximo. É um curso aí que tá prestes a começar. Tá no forninho? Tá no forninho. Uau. Começo do ano tá chegando, né? Então vai ser bacana. Coisa boa. Então, mas eu acredito que nem sempre foi assim. Não. E é esse nem sempre foi assim que a gente quer conhecer. É o Gustavo que veio antes desse Gustavo aqui. Ok. E eu gostaria de saber, primeiro, quem foi o Gustavo criança? Eita. Tem que começar na raiz. É um voo rasante, irmão. Antes de decolar, ter o voo, mas vamos lá, Tem que ser rasante, não tem dessa não. Porque para você chegar no alto, num voo de cruzeiro, você precisa sair de baixo. Então, hoje eu tô vendo um avião aí, um supersônico que tá a milhares de pés aí para cima. Mas quem foi esse cara antes de chegar onde você está hoje? Olha, Iraci, falar de nós mesmos, principalmente de infância, é algo que é delicado, é algo que te remete a uma situação e circunstâncias que, quando nós não somos curados, traz a dor. Mas, graças a Deus, eu não tenho problema nenhum de falar do meu passado, da minha infância. Eu fui uma criança que foi criada pela avó. Tá explicado. Minha mãe, pelos problemas pessoais dela, acabou indo embora
Nós morávamos no Paraná e com 3 anos de idade minha mãe teve que ir embora. Ela veio embora para a Baixada Santista. E ficou eu, minha avó, meu avô e um tio especial. E com 7 anos de idade, o Gustavo já teve que começar a trabalhar para trazer sustento para dentro de casa. Porque o avô também ganhava-se pouco, a avó lavava roupa, passava roupa e limpava a casa, como se fosse a diarista de hoje em dia, né? Uau. E ela prestava esse tipo de serviço, então, vamos dizer assim, a rentabilidade dos dois dentro do mês não era suficiente. E aí o Gustavo teve que se aventurar com 7 aninhos de idade. Meu filho hoje, né, tem 7 anos de idade. Nossa! E, enfim, e aí eu fui fazer a entrega dos panfletos para 2 lojas na cidade. Então, fazia esse trabalho, só que era só os sábados. E durante a semana, o que eu fazia? Eu procurava algum terreno para limpar, tinha uma frutaria muito famosa na cidade, e eu pedia para os donos da frutaria deixar eu fazer o quê? Fazer a seleção das frutas para eles. Com 7 anos, Com Gustavo? 7 anos de idade, Iraci. Hoje você olha para o seu filho, com 7 anos, aquela fofura. Você teria coragem de deixar ele sair para trabalhar? Se ele dissesse, pai, eu quero sair para trabalhar. É difícil, né? É difícil porque é o teu bebê, é a tua criança. Ele aproveita hoje ao máximo, a gente brinca ao máximo. Então é difícil a gente chegar e falar assim, não, vai lá, eu deixo, eu concordo. Não tem como, né? Mas na época não tinha plano B. Não tinha plano B. Meu Deus do céu. Ou era aquilo, ou a gente passava as necessidades. E, enfim, nós tivemos uma situação de vida muito precária. Por exemplo, a minha casa era casa de madeira, às vezes sem aquelas ripas que junta, né, que tampa ali a junção das tábuas uma com a outra. Dia de frio entrava um vento que nós tínhamos que colocar jornal, algum papel ali tampando essas frestas. Nossa. E é engraçado, né, que essas frestas sempre são ou na cabeça da gente ou nos pés. Então, de uma forma ou outra, o vento vai entrar. O chuveiro nosso era de pendurar na parede, esquentar a água no fogão, e o fogão era fogão a lenha, não tinha fogão a gás ainda. E também a questão do banheiro, era aquele famoso mitório, né, o banheiro do quintal, do terreiro. E é isso que a vida me proporcionou. Uau! E minha mãe, ela acabou de um relacionamento engravidando, né? E o homem que teve esse relacionamento com ela não a assumiu. Nem namoro, nem muito menos casamento, e nem muito menos me assumir. Então, como criança foi difícil, porque chegava dia dos pais, cadê meu pai? No colégio, cadê teu pai? Quem que é teu pai? Ouvi os amiguinhos falando, meu pai é polícia, meu pai é médico, meu pai é bombeiro, meu pai é professor. E teu pai? O que ele é? Então, essas perguntas, nossa, machucavam. Mas uma certeza eu já tinha, que eu era filho de um Deus poderoso, um Deus pai, um Deus de amor. Falando em pai, Iraci, eu até nem comentei, mas eu sou casado hoje com a Michele, minha esposa maravilhosa, que me ajudou a chegar onde está nesse ponto. Sou fã dela, hein? Beijo, Michele! Sua maravilhosa! Beijo, amor, te amo! Sou pai do Davi, como eu falei, filho maravilhoso, abençoado, e pai também da Júlia. A Júlia tem 17 anos, Júlia, hein? Fazendo faculdade já, morando sozinha. Nós tivemos que, como diz o outro, conceder ela ao Senhor, e o Senhor emancipou ela mora sozinha, já faz faculdade, lá em Maringá, no Paraná, e ela faz medicina, para a honra e a glória do Senhor Jesus. É uma menina excelente, também uma filha maravilhosa, e essa é a minha família, Iraci. Uau, que família. Abençoada. Linda, né? Às vezes, Gustavo, a pessoa fala assim, veio de um lar conturbado como o seu, com toda essa sua trajetória, e aí chega na idade sua ainda culpando o passado, ainda vivendo aquele vitimismo, aquela situação. Porque você foi vítima. Sim. Diante de toda essa situação. Exato. Né? Do abandono, sua mãe lhe deixou, ela lhe deu o melhor que ela tinha, o pai também. E você conseguiu ressignificar isso e se tornar esse homem que você é hoje. Sim. Porque você não usou isso aí, todas as suas dores, para dizer assim, eu não tive isso, meus filhos não terão, por que eu vou ser assim? Parabéns, que Deus continue abençoando a sua vida aí e a sua família. Mas continua aí. Então,
Eu não vou dizer que eu não tive momentos complicados na minha vida. Tive, né? Então, por um período, essas situações todas que eu falei. E aí, aos 11 anos de idade, nós viemos morar com a minha mãe. Viemos embora. Eu, minha avó, meu avô e meu tio. E vocês tinham contato? Ela veio embora, Não, te minha deixou mãe... lá, mas Isso. você veio, ainda teve contato Minha com mãe ela. nunca deixou de ter contato comigo, sabe? Então é assim, eu não culpo ela pela situação, pelas circunstâncias. Cada um tem a sua história, aquilo que você falou no início, né? Uhum. Ela tem a história dela, teve os motivos dela, enfim, eu também não julgo e não culpo ela, Certo. né? Então hoje a gente tem também aí uma vivência, uma amizade, um relacionamento. Eu já declarei amo minha mãe, perdoei ela por tudo que ela, né, que eu poderia considerar que ela fez de errado com a minha vida. Mas é a circunstância, a situação da vida dela. Então eu não a julgo, né? Ao contrário, eu oro e abençoo minha mãe todos os dias. Enfim, viemos morar para cá, para Baixada Santista, em Praia Grande, que era a cidade que ela já morava na época. E de 12 para 13 anos de idade, meu avô faleceu, que era a minha referência paterna. Putz. E aí ficamos morando ali em Praia Grande 2 anos, meu avô morre, chegou um momento que minha avó não gostava da cidade. E ela quis ir embora, voltar, porque ela deixou a casinha dela lá. Mesmo de madeira e tudo, e era a casinha dela. Era uma conquista do suor dela, né? E ela me deu a abertura. Você quer ficar? Você quer ir embora? O que você quer? E eu optei em ir embora, porque se ela tinha cuidado da minha vida, por questão de honra, eu tinha que voltar e ajudar a cuidar dela, porque ela estava voltando só ela e meu tio, que é um tio especial, né? E voltei. Chegamos lá com uma mão na frente, outra atrás. Passamos uns dias de perrengue, porque quando meu avô faleceu, ela ficou recebendo a pensão, né? Como se fosse uma aposentadoria dele. E naquela época não tinha a questão de internet, tudo interligado hoje, que é tudo muito rápido. Certo. Ela teve que ficar 3 meses praticamente sem receber. Então imagina, esses 3 meses a gente fazendo um biquinho para cá, um biquinho para lá, e nós pegamos um período de muita chuva, que no Paraná também, há um tempo atrás, hoje nem tanto, mas há um tempo atrás era muito frio mesmo. E nós ficamos fazendo uns biquinhos, pegou o dia de chuva, a gente não conseguia sair para trabalhar. Chegou ao ponto, é até chique que eu vou falar, mas naquele momento era difícil. Nós fizemos aquelas hortas, canteiro na casa, e nós tínhamos plantado cenoura, eu nunca me esqueço. Cenoura? Cenoura. E a cenourinha estava pequenininha. Acabou a comida, era assim. Putz. E o que nós tínhamos para comer? A cenoura pequena. Mas e que jeito que nós fizemos a cenoura? Eu nunca me esqueço. Nossa. Nós fritávamos a cenoura na manteiga, até chique, né? Chique. E ainda depois acrescentava uma farinha. Então nós fazíamos uma farofa da cenoura. Por 3 dias, 3 noites, isso foi nosso jantar, melhor, nosso café da manhã, Nossa. nosso jantar e nosso almoço. Mas como diz, não podemos reclamar. E quando nós voltamos, que estava nessa situação, chegou um momento que eu tive que fazer o quê? Eu falei para minha avó, sou nascido e criado em lar, em berço evangélico. Olha, Gustavo, Opa! Serviço de bordo, olha só, cafezinho Eita, quente. acostumar mal desse jeito, hein? Aê! Doutora Obrigado, Michele João. vai já tomar... Olha aí, doutora Michele, olha aí, você tá pensando o quê? Top, assim. É muito bom ser dona do programa que a gente bagunça. E aí, Iraci, o que eu fiz? Nascido, criado em lar evangélico, e era tradicional, você sabe que dentro do contexto evangélico, tal do mundo, né? O mundo. O mundo. Misterioso mundo. E eu ouvia se falar muito dele, mas em relação à questão da forma de eu ter sido criado, que minha avó era muito rígida, então não tinha asinha. Quando começou a nascer a asinha com 13 anos para 14 anos, eu falei para minha avó um dia, eu não vou mais continuar na igreja, eu não tenho pai aqui físico, eu sei que eu tenho um pai verdadeiro que é Deus, mas eu preciso aprender as coisas com o mundo, e eu estou indo para o mundo. E foi quando eu fui me aventurar para o mundo. Acabei devido às companhias, às amizades, me envolvendo com bebida alcoólica e comecei a vender droga também. Porque é sempre assim, né? Começa na bebida, ou você vai vender droga ou você vai ser usuário de droga. Porque chega um momento que a bebida já não te faz o efeito que você deseja. Uau. Infelizmente, são
trampolins, né? Eu falo que hoje, no conhecimento que nós temos, é trampolins de que você vai de um para outro, e assim vai sucessivamente. Você tinha quantos anos? Eu estava com 14 anos, 14 para 15 anos. Meu Deus. E tomava 1 litro de pinga por dia. E o duro que era assim, nós não tínhamos dinheiro nem para comprar cerveja. E, infelizmente, nós praticávamos alguns furtos. Vendia o produto para comprar o tal dos corote, o famoso corotinho de pinga. Meu Deus. E era um desses por dia. Tinha parado de fazer bico, de trabalhar e comecei a viver dessa forma. E minha avó sempre continuou trabalhando também. E ela saía de manhã para trabalhar na casa das patroas, das madame, e eu levantava e ia para casa dos amigos, porque a mãe desses amigos também trabalhava. E ali nós ficávamos o dia inteiro. Minha avó tinha conta numa vendinha, eu ia lá e ainda comprava coisa na conta dela, escondido, para poder comer e dar de comer para os amigos também. E essa foi uma vida até os 17 anos de idade. Quando chegou 17 anos de idade, eu procurei uma vereadora na cidade, pedi para ela me internar, porque eu não aguentava mais aquela vida. O meu reduto nessa época era ficar o dia inteiro com esses amigos e à noite ir para dentro do cemitério, ficar ouvindo música ou até entregando droga. E assim era. Nunca usei droga, nenhum tipo de droga. Graças a Deus, isso daí eu não aprontei. É aquela história, né? Quem vende, se consumir, ele quebra banco. Verdade. Ele quebra banco porque ele vai consumir o produto que ele tem para comercializar. E eu vou te falar uma coisa, ganhei muito dinheiro, mas não saía daquela miséria, daquela escassez. Porque é um dinheiro amaldiçoado, né? Caramba, meu, que história louca, hein? E aí, Iraci, com 17 anos, vou lá pedir para essa vereadora me arrumar uma vaga, que ela trabalhava com a parte social. E ela virou para mim e falou assim: filho, você é um menino bonito, é um menino inteligente, dedicado, você não precisa ser internado. Volta à tua realidade. E aquilo mexeu muito comigo. E nesse período, minha mãe tinha voltado a morar com a gente, em Cianorte, no Paraná. Ela saiu de Praia Grande, da Baixada Santista, e voltou para lá. E essa vereadora que eu fui pedir para me internar era muito amiga da minha mãe. E ela passou a ideia, ou melhor, a mensagem do que eu estava pedindo. E minha mãe conversou comigo também, falou comigo. Mas eu não dava ouvido nessa época para minha mãe. Porque eu criticava ela. Ela não era uma referência exatamente. Pra você. E eu criticava muito a atitude dela. Entendeu? Mas hoje, que nem eu falei, graças a Deus nós somos alinhados. Eu chego nessa parte quando foi o alinhamento. E um dia eu recebi um convite para ir participar de um culto que era da mesma igreja da qual eu ia quando eu era adolescente. E eu resolvi fui. Falei, não tem nada a perder, vou lá. Menina, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Se lascou. Adoro. Mas não deixei de fazer aquelas coisas que eu estava fazendo de errado. Só que, detalhe, teve um dia que a minha avó acordou. Esse dia ela não foi trabalhar. Ela entrou no meu quarto e falou, é o seguinte, chega, deu, acabou. Hoje é o último dia. Você sai dessa cama agora, se troca, vai lá na Legião Mirim. A Legião Mirim é uma instituição de caridade, uma instituição de pessoas e crianças carentes que tinha na cidade, que é igual a Guarda Mirim em alguns municípios. Eu já fazia parte de lá, mas eu também nem estava indo mais por essa situação que eu estava vivendo. E ela falou, você vai lá, arruma um emprego e volta para casa com o emprego arrumado. Por quê? Se você não arrumar um emprego hoje e você voltar para cá sem serviço, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar tuas coisas e você vai embora. Chega. Deu o que tinha que dar. Eu não quero mais vagabundo dentro de casa. Não quero mais vagabundo dentro de casa. E eu escondia da minha avó que eu bebia. Mas ela sabia. Ela sabia. Ela era uma mulher experiente. Iraci, aquilo mexeu comigo, viu? Tipo assim, você não tem plano B, fi. Vambora. Levantei, troquei. Fui lá no tal da Legião Mirim. Cheguei lá. E é tão de Deus que a hora que eu entrei na Legião Mirim, que eu fui à cozinha pegar um copo para tomar água, que a água ficava nessa cozinha, a irmã Maria, que era uma tia que fazia comida lá, inclusive lembra muito você, esse carisma, essa energia. Ela virou para mim, filho, você tem curso de informática? Eu falei, tenho. Ela falou, então hoje vai vir uma mulher aqui selecionar 2 legionários para poder trabalhar num laboratório. Mas não pode ter nem chulé. E graças a Deus não tinha chulé. Então eu falei, já tem um ponto positivo aqui. Uau! Também.
aí... Mas por que chulé, gente? Ela ia cheirar teu pé? É porque ela falava que o chulé poderia atrapalhar a questão da reação dos reagentes nos exames. Mas, na verdade, eu entendi qual foi o contexto. Era pra Ela não us... pra não estar fedendo, pra você estar limpo, Exatamente. cheiroso, arrumado, era isso. Exatamente, porque quem estava nessas situações nem se candidataria. Porque não é por nada, a gente não pode menosprezar ninguém. Mas existem situações que vocês têm que estar bem, tem que estar alinhado, né? E, enfim, e aí eu fiquei. Isso daí era umas 9 horas da manhã, almocei por lá, que eles ofereciam almoço. Quando foi umas 3 horas da tarde, a mulher veio e selecionou. Selecionou um menino, chamado Júnior, e eu. Uau! E o Gustavo. Uau! E no outro dia, fui no laboratório, fiz um teste de manhã. E é engraçado, são ensinamentos que a gente obtém da vida, dos pais, dos avós que nos criam, que nos fazem a diferença. A minha avó sempre me ensinou, você nunca, quando você estiver num trabalho, você nunca vai querer ser o patrão. Se você está num trabalho e você é funcionário, seja funcionário. Faça um pouquinho a mais, se necessário. Vão te chamar de puxa-saco, vão te chamar que você está querendo se perfazer, mas faça isso. E nesse primeiro dia eu lembrei dos ensinamentos da minha avó. E quando foi 1h30 da tarde, eu cheguei às 7h30 no laboratório para começar o teste. Então eu ia no primeiro período e o Júnior vinha no segundo período. E eu cheguei às 7h30, quando foi 1h30 da tarde, a mulher que estava me dando ali, fazendo os treinamentos, aí, fazendo a minha experiência, ela olhou para mim e falou, você não vai almoçar? Aí eu falei assim, Nilma, você não pediu para mim almoçar. Então, se eu falar para você ficar aqui o dia todo, você vai ficar o dia todo? Eu falei, aham. Por quê? Eu falei, porque eu preciso do trabalho. É desse dinheiro que vai ajudar a sustentar a minha casa. Uau! E eu estou aqui como funcionário. Então, como funcionário, existe uma hierarquia entre patrão e funcionário. Então, eu obedeço à hierarquia. Eu aprendi desse jeito com a minha avó. Nisso, a menina chega na escada, que era um sobreloja, onde nós estávamos, o laboratório era o térreo, e sobreloja, eu tinha ido para ajudar a aprender a digitar resultado de exames. Enfim, nisso a menina chega na escada e fala, Nilma, o Júnior está ali embaixo esperando, que parece que agora à tarde ele vai fazer uma experiência com você. Ela olhou para a menina e falou, pode falar para ele que eu já selecionei, eu escolhi o Gustavo, ele vai ficar. Uou! Isso! Olha isso, cara! E eu fiquei 10 anos nesse laboratório, de digitador de resultado. Eu passei pela área da bioquímica, que é das análises, como auxiliar técnico. Participei da coleta de sangue e depois também me formei em técnico de patologia clínica, que é o quê? Putz. É pegar as peças cirúrgicas, pegar útero, perna, braço, intestino e preparar isso daí para poder dar o diagnóstico. Então eu tive essa responsabilidade muito grande, né? Na alçada ali dentro do laboratório. Uau! Eu só não me tornei dono do laboratório porque o que eu ganhava não era suficiente para comprar uma parte. Mas eu tive pretensão, mas não deu, né? Fazer o quê? Só que nesse contexto todo, tive uma namorada, não deu certo, fui querer me matar, se suicidar. Quem nunca? É a pior... Gente, aproveitando essa aí, fazer um corte agora aqui, ó. É a pior besteira que um ser humano pode cometer, é querer tirar a sua própria vida por causa de alguém. Entendeu? Você é a pessoa mais importante desse universo. É verdade. A pessoa mais importante não é teu pai, tua mãe, teu filho, teu namorado, teu marido, não é você, entende? Sou eu e você. Então não nem passa na tua cabeça tirar a tua vida por causa de alguém, tá bom? Porque você é único. Entende? Então instala isso nessa sua cabeça aí, que você é perfeita, maravilhosa, maravilhoso, e a sua vida não depende de outras pessoas para você continuar vivendo. Pega o código, instala o drive e bora pra cá. Acrescentando a tudo isso, já pensou se eu tivesse conseguido me matar? Eu já não estaria aqui contando a minha história para vocês. E nem viver dessa vida extraordinária, entendeu? Que você tá vivendo, poxa. Não teria meus filhos maravilhosos, minha esposa maravilhosa, não teria a tua amizade. E aí? Verdade. Valeria a pena? Não. Primeiro que nós nem somos donos da nossa própria vida, é Deus. Não temos o direito. Não temos esse direito, né? Enfim, e aí namorei essa menina 6 anos, teve momentos bons, mas só que eu parei os estudos. Parei os estudos, por quê? Porque como nós vínhamos de um contexto de necessidades,
Parei meus estudos num momento que eu fui ajudar ela a estudar, a realizar o sonho dela. Só que acabou esse namoro e tento fazer essa questão, essa besteira de querer tirar a própria vida. Você usou o quê? Eu tinha uma moto, acordei um sábado de manhã, Vou me matar. vou me matar, porque quem eu mais amava na vida, olha que besteira, quem mais amava na vida não me ama mais. E aí que eu falo pra você, coloca 5 pessoas que você mais ama, enumera, primeira é fulano, segunda é ciclano, terceiro, quarto, quinta, e aí enumera essas pessoas. E aí eu costumo hoje trazer a seguinte situação. Essas 5 pessoas já foram colocadas em instâncias de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Isso serve para vocês também, pessoal. Você foi colocado em que lugar dessas 5 pessoas? Se você não estiver em primeiro lugar, lascou. Porque como é que você vai amar o próximo? Como que você vai cuidar do próximo se você não ama a si próprio primeiro e não cuida de você mesmo primeiro? Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Porque isso faz uma diferença tremenda. Hoje eu consigo entender isso, mas naquela época, né, infelizmente. Mas, enfim. E aí eu peguei a moto e fui para a rodovia. Aí eu falei, ó, aqui é uma descida. Já saí de casa já com o lugar premeditado onde eu ia fazer tudo. Era uma descida de quase 1 quilômetro. E a hora que aparecesse um caminhão, eu descia, porque o caminhão ia estar subindo, o caminhão podia parar, podia fazer qualquer movimento, porque eu chegar e bater de frente com ele, eu na minha velocidade. De moto, não sobraria nada. E eu vi, quando o caminhão apontou, um 1313 Mercedes azul, eu lembro até hoje, e acelerei com tudo. E quando faltava 20 metros mais ou menos para bater, eu lembro até da reação do motorista colocando a mão na cabeça, assim. Meu Jesus. E aí, faltando uns 20 metros para bater no caminhão, eu apaguei. E esse momento do apagão, eu falei, morri, né? E quando eu voltei em si, eu estava em cima da moto na entrada da cidade, no balão da entrada da cidade. E esse período fazia 3 anos que eu não tirava férias do laboratório. Aí eu pedi férias para eles. Minha prima, que é como uma irmã para mim, Karina. Abraço, Karina! Eu ia fazer 15 anos, ela morava também na Baixada Santista. Eu pedi férias pro pessoal do laboratório e fui para casa dela. Cheguei lá na casa dela, eu também já estava bem afastado de novo da igreja. Eu tinha voltado para a igreja, me afastei de novo nesse período. Nesse período eu estava fora. Cheguei na casa dela, minha tia falou assim, a mãe dela falou assim, ó, eu tô indo numa igreja, tal, quer ir? Eu falei, quero, eu tô precisando. E esse episódio do suicídio eu não tinha contado para ninguém, da tentativa de suicídio. E fomos para a igreja. Lembrando que eu morava em Cianorte, no Paraná, e eu vim para Cubatão, na Baixada Santista. E aí fomos para a igreja. E lá estava um missionário e um ex-homossexual da Bahia. Não conhecia, nunca tinha visto ele. Chamou minha tia, entregou uma palavra para minha tia e ele falou assim para minha tia, traz a sua família aqui para frente que eu quero orar, eu preciso orar para sua família. Aí minha tia chamou os filhos, chamou o esposo, né, meu tio, meus primos. Aí ele olhou e falou assim, não, mas tá faltando gente aqui da tua família. Aí ela falou, tá mesmo, minha irmã, que é minha mãe, né, no caso, e meu sobrinho, que seria eu. Aí ele chama eles aqui para frente. E nós fomos. Aí ele orou, colocou todo mundo em fileirinha, orou tudo, tal, abençoou. Falou, pode sentar, e virou. Todo mundo foi passando. Quando eu estava passando por detrás dele, ele... Você fica. E ali ele entregou tudo, Deus usou ele para entregar tudo o que eu tinha tentado fazer. E aí o Senhor falou, eu peguei você com a moto e tudo, e coloquei lá no lugar que você estava. E é a única vez que eu vou livrar você da morte, porque eu tenho projetos para a tua vida. Uau! Eu tenho grandes projetos. Volta para a tua cidade. Eu tirei essa pessoa que você namorava da tua vida, porque senão os teus projetos, o teu chamado ia tudo por água abaixo. Fato é que você viu que você tentou tirar a tua própria vida, que nem é tua, né? É minha. E aí aquele missionário falou, né? Através da vida dele, Deus falou assim, ó, volta. Chega na tua cidade que você não é daqui, volta a estudar. E sem relacionamento amoroso. Voltei para a cidade, voltei a estudar, mas comecei a namorar. É as desobediências, as suas escolhas que proporcionam situações que às vezes nós estamos, não entendemos o porquê estamos vivendo aquela situação, estamos murmurando porque Deus não me ama, porque Deus não sei o quê, porque eu não sou, né, filho amado dos meus pais e nada dá certo na minha vida, mas vem cá. E as tuas escolhas?
Como que tem sido? Você tem apresentado as tuas escolhas a Deus? Você tem pedido direcionamento dele nas tuas escolhas? Ou você vai por aquele chavão que o pessoal fala? Eu vou para onde meu nariz aponta. E é onde que as quebradas de cara vêm. Namorei essa pessoa 3 anos. Casei e infelizmente não deu certo. A gente se separou. Só que nesse período eu tinha voltado a estudar, termino meus estudos e tenho um primeiro contato com a pessoa que nunca me foi escondida, que essa pessoa era meu pai. E ele morava na mesma cidade que eu. Uau! Depois de quantos anos você tinha? 18 anos. Você foi ter contato com seu pai? Fui ter contato com ele depois de 18 anos. 18 anos. Até Mesmo aí você não sabendo quem que era ele trabalhava num banco da cidade, Banco Itaú. E aí a minha mãe falou com ele, e a minha mãe chegou em mim e falou assim, você quer conhecer ele? E minha avó, como eu comentei aqui, minha avó que me criou, minha avó nunca me escondeu quem que era essa pessoa que poderia ser meu possível pai. A minha mãe, eu quero conhecer. E aí nós fomos no primeiro encontro. Foi algo assim bem... Nossa! Bem doideira mesmo. Foi louco. Os sentimentos ali na frente dele, passa 1000 coisas no teu corpo, na tua cabeça. Mas era meu pai, né? E beleza. Tive o primeiro contato, começamos uma breve amizade. Legal que ele era conhecido da minha patroa do laboratório, que nessa época ainda eu estava no laboratório. E, enfim, nós começamos um breve relacionamento. E aí, com 2 anos que a gente estava nesse breve relacionamento, ele foi embora do país. Ele foi embora para os Estados Unidos. E até ele veio, conversou comigo, eu tô indo embora do país e tal, me explicou tudo certinho. Falei, não, ok, né, Deus te abençoe e tal. E ele foi embora e depois de um período ele me ligou e falou, quer vir embora para cá? Eu falei, rapaz, é uma ótima ideia. Uau! E era aquele momento que os Estados Unidos estava sendo muito bom para se viver e ganhar dinheiro lá, né? Falei, eu consigo dinheiro para ajudar o contexto da minha avózinha, e porque ainda as situações eram muito precárias em casa, né? Não era fácil. Só que daí, quando ele falou assim, então beleza, eu vou te mandar dinheiro para você e você vai vir embora para cá. Ele mandou o dinheiro. Quando ele manda o dinheiro, eu acabei passando na faculdade de biologia, de ciências biológicas. Aí eu falei, poxa, e agora? É um sonho fazer uma faculdade. Mas qualquer coisa eu faço depois. Ok, o estudo, tranquilo, pode deixar para depois. De novo veio o peso da avó. Como é que eu vou para lá e ela ficar aqui? Ela, o tio. Meu tio carregou eu muito no colo, porque nós nunca tivemos carro. E meu sonho era ter um carro para poder ir levar minha avó a fazer uma compra no mercado. Nós fazíamos as compras no mercado, vinha para casa com a sacolinha daqueles que é de frios, que é coisas de geladeira, que eles não deixam lá na compra para entregar, e chegava em casa e não via a hora do restante da compra chegar. Por quê? Porque a compra era aquela compra por mês, então aí você fazia uma vez só. Quando acabar, acabou, você só ia ter a compra do outro mês. E quando chegava a compra do mês era aquela alegria, né? Bolachinha e tal. Enfim. E aí eu optei em ficar, não fui embora para os Estados Unidos. Ele até entendeu tudo, e nesse momento que a gente se conheceu também, depois de uns dias, eu falei para ele, escuta, eu posso te chamar de pai? Ele falou, não, deixa quieto, é complicado e tal. Eu falei, tá bom, mas me chateou, me machucou, magoou. Eu falei, poxa, depois de 18 anos, a pessoa te procurar, né, que é teu filho, teoricamente, e pedir para te chamar de pai, você não querer, então, meu Deus. A hora que eu vi aqui o Ira, ele me remeteu a algo que eu poderia ter tido muito na minha vida. A ira de todo o contexto da minha vida, de tudo que eu vivi, pelos abandonos, pelas feridas, pelos machucados, em ser um rebelde ao extremo. Mas graças a Deus, tudo aquilo que eu poderia ter carregado como ira, só que aqui o teu ira é para uma outra coisa, é um ira abençoado. Porque, na verdade, você até pode se irar, né, Gustavo? Você não pode pecar, ceder para ela. Porque se a gente for ver, eu uso muito isso aqui, que eu falo, eu fiz um vídeo agora, falando para a pessoa, desperte a ira.
Mas é essa ira pro bem, essa Boa, ira para né? você, que você olha e fala assim, até quando eu vou ficar aqui? É se irar com essa situação de até quando eu vou ficar? Eu vou mudar isso agora. Exatamente. Desperta essa ira. Entende? O que eu falo para você, se eu estou hoje aqui, foi porque um dia eu me irei com a situação que eu estava. Falando, não quero mais essa situação. Arrebentei tudo, que é basicamente aquilo que Jesus fez. Ele se Entrou no irou. templo. Ele se irou ao ver aquilo dali. Né? Então, quando a gente usa essa ira para realmente mudar a nossa história, né? E a gente consegue viver algo grande. Então, esse ira aqui é realmente ele é abençoado. É uma ira que transforma, É uma né? ira que transforma, né? É, Você só não pode exatamente. pecar. Exato. Ireis e não pequeis. Pequeis. Que é deixar ela te governar para o Exatamente. mal, né? Mas E é o que eu fiz, porque o contexto da minha vida, um dia eu falei isso aí justamente pra minha avó. Eu falei, chega, nós não vamos ver nessa precariedade, nessa escassez. Isso. Nós vamos vencer na vida, eu falei pra ela. Isso. E, enfim. E aí eu fui fazer faculdade. E aí teve um período da faculdade que eu tinha que fazer um estágio numa escola. E nesse momento do estágio, eu conheci a irmã daquele suposto pai. Só que, diante de todo esse conhecimento que a gente teve e contato entre eu e ele, ficou só afunilado entre nós dois, não se esparramou para a família dele, entendeu? Eu até entendi ele, compreendi ele sem problema nenhum. Beleza, fiz minha carreira dentro do laboratório, fiz a faculdade. No último ano de faculdade, nós começamos uma empresa com 4 amigos. Uma brincadeira de faculdade. Por isso que eu falo, pessoal, faculdade ela ajuda muita coisa na tua vida. Depende do que você observar. E nunca é tarde para fazer uma faculdade. Essa câmera é a tua. Nunca é tarde. Por quê? Porque se nós se irarmos com a situação que eu estou vivendo, não estou gostando dessa forma de vida, eu vou lutar, eu vou batalhar. E aí entra o detalhe, a dedicação, o foco, o desafio. E essas 3 coisas, você só vai alcançar resultado se você tiver um entremeio que dá sustentação, que é fé. Que é Uau. fé. Porque você só vai obter esse resultado que você quer obter. Se você trazer todas essas situações e circunstâncias, agregar a tua fé. E eu tinha fé que eu ia vencer na vida. E começamos a empresa no último ano de faculdade. Só que nesse momento eu já tinha me separado da pessoa. E como eu tinha uma grande afinidade com a área de laboratório, que já faziam 10 anos que eu estava no laboratório. Nesse relacionamento teve filho? Não tive filho. Ainda bem, né? Ainda bem. Deus sabe de todas as coisas. E aí a Michele, que é minha esposa hoje, pediu para eu auxiliar ela e uma amiga também, né, em comum nossa. Vocês estudavam juntos? Estudavam juntos, mas sentávamos longe. Ai, que legal. É muito engraçada a nossa história. Trazendo um pouquinho... Rapaz, eu quero conhecer essa história Então, dos vamos lá. bastidores. Vamos abrir um apêndice aqui para essa parte. Gente, história de amor é maravilhoso. Eu amo ouvir história de amor. Vocês não estão entendendo, não. Lembra que eu falei um momento ali da palavra que aquele missionário me entregou? Volta para tua cidade, você não é daqui. Volta a estudar e sem relacionamento. Por que sem relacionamento? Porque o meu relacionamento com a Michele estava preparado para nos encontrarmos na faculdade. E foi o que aconteceu. Só que detalhe, quando a Michele acabou casando primeiro que eu, que a Michele também foi casada, teve um casamento, também não teve filho. Quando eu descobri que a Michele casou, nós tínhamos uma roda de amigos, que eu fazia parte do MUF, MUF, Movimento Unido do Fundão. Então, por aí você tem uma noção do que era esse Movimento Unido do Fundão. E a Michele sentava lá na frente, CDF. Comportadinha. Entendeu? O fato é que a menina hoje ela é bióloga, dentista, especializada em um monte de coisa, enfim, uma grande mulher de Deus também. Valeu a pena. Uma grande mãe, enfim. Aí, as meninas que sentavam perto de mim ali um dia chegaram com um álbum de fotografia e falaram: vamos assistir aqui, vamos ver as fotografias do casamento da Michele. Eu falei: como assim? Ei? Já casou, não me avisou? Só que nós não tínhamos nem amizade, gerou um ciúmes. Gerou ciúme em você? Só que nessa época eu era noivo. Falei: Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô falando? Tô doido? Passou. Beleza. No último ano, se formamos, a Michele me procurou. Eu quero abrir um laboratório, não sei o quê, papapá, você ajuda? Ajudo.
Porque nisso eu estava com o contexto do trabalho do laboratório, começando a empresa, que era uma empresa de assessoria, fazia alguns projetos na área ambiental e na área de resíduos hospitalares. E falei, vou fazer esse extrinha aqui também. E fui auxiliar ela e a amiga dela montar um laboratório. Era numa cidade que elas estavam montando 27 quilômetros da qual nós morávamos. E eu não tinha carro, nem moto, porque cheguei a ter uma moto no casamento anterior, mas eu deixei tudo no casamento anterior. Eu brinco que saí com 2 bermudas, 3 camisetas, um sapato e uma televisão. Mais nada. Fazer o que com televisão, gente? Mas na época não tinha essa questão de internet em É casa. melhor um violão do que... Fui tentar aprender a tocar violão uma vez, quase que eu dei um nó nos dedos. Falei, não é pra mim isso aqui não. Enfim. E aí não tinha moto, não tinha carro, e nós começando a empresa, não sabia nem dirigir carro. Não adiantaria nem ter o carro, não sabia dirigir. E era um trauma. Era um trauma que eu tinha na vida, porque não tive pai. Quem que ensina o filho a dirigir? A gente chega lá. E aí vem o contexto de auxiliar a Michele. E um belo do dia, então eu tinha que pegar ônibus dessa cidade, que era 27 quilômetros, tinha que pegar ônibus para vir embora para Cianorte. Era a cidade que ela estava montando um laboratório e a cidade onde eu estava morando, que daí nesse período eu fui morar com a minha mãe. Por quê? Durante o casamento anterior, minha avó faleceu. Perdi como a pessoa que tinha sido minha mãe também. Não foi fácil, mas fazer o quê, né? E... Quer dizer, não foi no período do casamento, não. Foi logo que eu estava com a Michele. Foi logo que eu estava com a Michele. A Michele estava grávida da Júlia e minha avó faleceu em abril e a Júlia nasceu em novembro. É isso. É tanta coisa na cabeça da gente, tem hora que dá uma... É interessante, é interessante essa parte, eu gosto dessa parte de contar a história, porque tem coisas, daqui a pouco você sai daqui, você fala, caramba, eu falei coisa que eu nunca mais lembrava, porque ele puxa isso. A história, você lembrar, você revive isso. Exato. Porque muitas das vezes, Gustavo, a gente passa pelas coisas e tem coisas tão importantes e a gente esquece. Essas coisas gostosas, nosso período de escola, meu namoro, meu isso, nossa, isso é... Eu amo ouvir isso. Você vê aqui que eu tô de boca aberta aqui escutando. Continue aí, Gustavo. E aí eu fui ajudar a Michele. E tinha só um ônibus dessa cidade, que é uma cidade chamada Tapejara, para Cianorte. Perdi o ônibus. E eu tinha um amigo que tinha um hotel, tadinho, era uma espelunquinha. E meu dinheiro, porque a empresa começando, o trabalho do laboratório não tinha esse rendimento. Ainda bem que tinha espeluca, fez. Mas na rua não ia dormir, né? Aí eu comentei, né, com a Michele, falei, perdi um ônibus, e com a Mara, que era, né, a nossa amiga, que estava de sócia com a Michele. Aí eu falei, perdi o ônibus, né, vocês me levam lá no hotel do Bibito, né, tal. Aí a Michele, mas por quê? Eu falei assim, não, expliquei. Mas você não tem carro? Eu falei, não tem. Você vê que todas as vezes eu peço para vocês passarem e me pegarem, né, quando tem que ver um equipamento e tal. Beleza, aí a Michele falou assim, nós estamos morando aqui nessa casa, essa casa aqui é alugada, mas nós estamos morando aqui. E aí era a Michele que estava morando lá, a sócia dela e uma bioquímica. Aí ela falou, você não se importa que se quiser dormir aqui, pode dormir. Aí eu falei, não tem problema. Aí ela falou assim, mas tua esposa não vai ficar brava? Aí eu falei, então, tem um detalhe aí. Ela falou, o que é? Eu falei, faz 6 meses que eu tô separado. Ela, que coincidência, também tô separada praticamente isso. Quantos anos a Michele ficou casada? Porque, pelo visto, foi muito rápido tudo isso. Tanto o teu quanto o dela. 4 anos. Acho que era 4 anos. 2 anos. Caramba, 2 anos. Meu. Eu também fiquei 2 anos. Namorei 3 e fiquei 2 anos casado. Olha as coincidências, nossa. Por isso Cristocidência. Volta para exatamente. Volta para aquele momento da palavra. Volte para tua cidade, vai estudar e não tenha relacionamento amoroso. Por quê? Eu e a Michele iria ter se conhecido naquele período da escola. Hoje eu tenho isso pra mim. Mas, tudo bem. E aí ela virou e falou, não, eu também tô separada. E aconteceu que no momento de carência de um e de outro, ficamos juntos. E estamos há 20 anos. Yes! E tudo que nós alcançamos, tudo que nós temos, construímos juntos. Começando a empresa, eu pedi para sair do laboratório. E a Michele engravidou.
engravidou e aí estava nessa cidade ainda com o laboratório e as coisas não estavam bem lá e a empresa aqui também capengando no início. E um belo de um dia, quando ela estava com 7 meses de gravidez, ela me ligou, falou: meu pai teve aí na cidade, ele e minha mãe alugaram uma casa para nós dois, nós vamos morar junto, tá? E é R$ 200 de aluguel. Minha mãe vai pagar 100 e nós vamos pagar 100. Eu falei: não, eu não tenho dinheiro para te bancar. Eu não tenho dinheiro para pagar esse aluguel. Eu não tenho dinheiro para pagar essa comida, nossa comida, água e energia. Não tenho. Fica por aí. Por quê? Lá não estava bem o laboratório ainda, porque tudo no começo não é fácil. Tudo no começo é dificultoso. Mas não desista. Foco. Desafios. Vamos lá. Persistência e fé. Algo que naquele momento eu não tive quando ela me ligou. Porque daí ela falou assim: é o seguinte, eu tô indo. Se não der certo, a gente tenta. Se não der certo, nós vamos criar nossos filhos, nem que for nossa filha, que é a Júlia, nós vamos criar nossa filha nem que for debaixo da ponte. Falei: pode vir. Depois de ouvir um negócio desse, de uma mulher dessa, filho. Se tu dissesse não, eu tinha que te matar. Nem precisava, Michele. Se eu tivesse falado para ela ficar, eu nem estaria aqui, porque eu estou aqui em Alphaville por culpa dela. Uau, uau! Ela, né, Deus em primeiro lugar me trouxe para cá e ela que me trouxe. E já a gente chega nesse ponto. E a Michele começa o quê? Me ensinar a dirigir. Lembra que eu falei que eu tinha o trauma de dirigir? É por isso que eu falo, a Michele, na minha vida, eu tive um discernimento esse dia para trás que ela foi como um pai, porque o pai é o que dá um limite, o pai é o que alavanca, o pai é o que promove. E a Michele foi o papel de pai na minha vida, porque ela me ensinou a dirigir, ou seja, deu direção. Eu, quando estava com a empresa, já estava com a empresa 2 para 3 anos, ela falava assim: você tem que assumir teu papel de dono da empresa. Você tem que trazer as rédeas para você. Para mim estava cômodo. Nós éramos em 3 nessa época, já tinha saído 1, começamos em 4, estávamos em 3. A empresa começou a dar certo e ela falava isso para mim, eu falava assim: não, para mim tá bom. Por quê? Porque eu ganhava igual os outros sócios. E não queria pegar muitas questões de não queria trazer responsabilidades. Enfim, fato é que quando eu realmente assumi a rédea do negócio, eu levei 2 anos para ganhar o respeito de patrão. Entendeu? Mas, por isso que eu digo que a Michele me ensinou muito. E a empresa deu muito certo. Por fim, nós ficamos com 4 empresas. A empresa cresceu a nível nacional e era uma empresa de coleta, transporte e tratamento de lixo hospitalar. Atendemos clientes de muito know-how, Droga Raia, Drogaria São Paulo e Pacheco, Walmart, Carrefour. Só que teve outro detalhe. Nessa caminhada, nesse trajeto, nós estávamos na igreja, mas daqui a pouco, devido aos estresses, os nervosos, eu comecei o quê? Voltar a beber. Comecei a dar trabalho para minha família de novo, ao ponto de quase destruir meu casamento. E aí, um belo de um dia, o pastor, amigo nosso, da igreja que a gente ia, ele me chamou, falou assim: queridão, é assim. Eu brinco que eu era o crente golfinho. Eu aparecia na igreja e ficava 2, 3 meses sem aparecer. Por que crente golfinho? O golfinho, ele sobe, faz uma gracinha para nós, ele mergulha e aí todo mundo fica procurando, né, no mar. Cadê o golfinho? Cadê o golfinho? Daqui a pouco o golfinho sobe lá no outro lugar e tchum, de novo. Então por isso que é o crente golfinho, é o crente que aparece de vez em quando. E aí ele me mandou uma mensagem e falou: eu vou ter um momento ali na minha chácara com o pastor e com os presbíteros e eu quero você junto. Só que esse pastor nunca desistiu de mim. Sempre foi um apoio muito grande, muito forte na nossa vida. E esse momento, nesse sábado, eu falei: eu vou. Eu falei: inclusive eu tenho uma leitoinha, um porquinho que eu tinha ganho, nós tínhamos ganho. E eu estava guardando esse porquinho para fazer ele assado, promover uma festa para poder beber. Olha as coisas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E nós fomos para esse momento. Só que daí só foi os homens. As mulheres foram para outro local. E ali foi muito maravilhoso tudo o que aconteceu. E a hora que chegou o momento final de uma oração final, aí teve um pastor, que é o pastor Lelis, que é uma bênção na nossa vida, é ex-jogador de futebol, profissional inclusive, jogou com o Rivaldo, jogou com vários jogadores profissionais, ele inclusive foi a pessoa que ganhou o Rivaldo para Jesus, pastor Lelis. Uau!
E o pastor Lélio estava junto ali, ele foi orar e ele me entregou uma palavra. E uns dias antes também teve o pastor Cleito, que é uma benção que eu conheci também, tinha me entregue uma palavra que foi a mesma que o pastor Lelis me entregou. Uau. E a palavra dos dois era assim: você tá com a empresa de um lado e a família de outro. Ambas são separadas por uma linha fina. Se você escolher a empresa, você vai perder a família. Se você ficar com a família, você tem que desfazer da empresa. E nessa época eu ganhava muito dinheiro na empresa. Então entra a questão do que eu trazia o dinheiro para casa e falava assim, se vira. Aí entra o papel de matriarcal da mulher. A mulher está absorvendo as funções dos homens. Infelizmente, os homens têm que dar uma sacudida aí, viu, homens? Sacudir e pegar o lugar de sacerdote do lar. Vocês, homens, são cobertura da casa, da família de vocês. Vocês são aqueles que dão direção para os filhos, dão limite para os filhos e alavancam, direcionam seus filhos. Pega essa chave aí para vocês. E aí, como eu trazia o dinheiro para dentro de casa, estava tudo certo. E o resto eu podia. E coitada da Michelle, não sei como é que ela dava conta. Enfim, e aí Deus me deu essas duas palavras de dois pastores diferentes. Perdão, me deu essa mesma palavra por dois pastores diferentes. Uau! E eu fiz um retrospecto da minha vida e eu falei assim, pera lá, eu escolhi ter família, eu tenho uma família maravilhosa, que é a minha esposa Michelle, a Júlia e o Davi. Não tem preço. Aí eu fui conversar, nesse momento só estávamos em 2 sócios. Cheguei pro meu sócio, né, meu ex-sócio, falei assim, ó, assim, não tem como mais, tô cansado, quero descansar, porque nós tínhamos 105 funcionários, 67 carros entre veículos assim grande porte, caminhão, van, Fiorino, rodando Brasil afora, 13 filial pelo Brasil e nós na correria. Tínhamos os gestores que era como se fosse gerente, mas aquela história, né, o gado só engorda aos olhos do dono, não tem jeito. E aí eu cheguei pro meu ex-sócio na época e falei, ó, eu tenho que sair. Ele falou assim, cara, mas por quê? Ó, assim, a família tá ficando abandonada e tal. E, porém, eu tenho um chamado pastoral. Eu tenho um chamado na obra do Senhor. Aí ele virou pra mim e assim, falou, cara, mas agora que a gente tá ganhando dinheiro. Eu falei, dinheiro não é tudo nessa vida, querido. E ganhava muito dinheiro. A empresa por si faturava 2 milhões de reais. Uau! Mas era uma empresa enxuta. Mês? Eu guardava 500 mil na conta. Então, por aí você imagina a rentabilidade que nós tínhamos, ou particular. Sem dever para ninguém, sem empréstimo, nada. Uau. Muito enxuta. Tentador, muito hein? enxuta. Tudo pago à vista. Enfim. E eu optei por sair. Aí ele falou assim, bom, da família, se fosse só questão de família, eu ia conversar, tentar te convencer. Mas quando você falou a questão da igreja, eu sei que você carrega isso, não é de hoje. E nossa sociedade já era de 18 anos. E aí eu saí. Tinha sentado com a família, colocado para a família. E uns dias antes a Michelle tinha falado assim para mim, amor, a Júlia falou assim, cuidado. A Júlia falou assim para mim, é tão bom quando o pai tá viajando, porque como nós tínhamos as filiais fora, a gente viajava muito. Saía às vezes numa segunda-feira de madrugada e voltava numa sexta-feira. Só que detalhe, quando eu voltava para dentro da minha casa, eu bebia e ficava daquele jeito dentro de casa. Continuava ausente. Totalmente. E aí ela me falou isso, e isso me partiu meu coração, porque tua filha, a primogênita, fala assim, olha, é tão bom quando teu pai está ausente, quando meu pai está fora. Falei, meu Deus. Então aí começa todo esse processo. E aí, isso aconteceu há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E do dia que eu decidi sair, o pastor Lélio se tornou meu discipulador. E de lá para cá, eu comecei a caminhar os caminhos que o Senhor tinha para minha vida. Uau. Fato é que quando eu atendia, por que eu falei que a Michelle que me trouxe para cá, viu, gente? Olha só. Eu vinha atender os clientes, às vezes, fazer reuniões aqui em São Paulo, e a Michelle vinha comigo, inclusive aqui, em Barueri. Barueri, Alphaville. Nós atendíamos o Carrefour, que era ali no Tamboré, e aí ela vinha comigo. E quando nós terminávamos as reuniões que nós estávamos indo embora, ela falava assim, pelo amor de Deus, você nunca me chama para morar neste lugar. Mas aí o que Deus faz? Deus usa ela, né? Porque se eu chamasse ela para vir embora para cá... Não ia ter... Aí Deus fala, Michelle, vambora, vamos lá? E aí Deus traz ela para cá. E aí eu sempre apoiei minha esposa.
Porque nesse contexto da nossa vivência, eu estimulei ela a fazer a faculdade e alcançar o sonho dela. Porque ela é formada em biologia, mas tinha o sonho de fazer odonto. Nós não tínhamos nem dinheiro, aí foi minha parte da fé. Vá, você já foi ver quanto custa? Você já fez uma análise do teu currículo, do teu histórico? Porque diante das circunstâncias por ela ter feito biologia, poderia dispensar algumas matérias para fazer odonto. E aí foi uma luta. Eu fiquei 3 anos praticamente em Cianorte. E ela e a Júlia foram morar em Maringá para ela estudar, morar na casa da mãe dela. E elas só vinham no final de semana quando ela não tinha provas. Quando ela tinha prova, eu tinha que ir para lá. Então ficamos aí nessa luta, mas valeu muito a pena, foi bênção de Deus. Hoje ela é formada, ela é realizada profissionalmente, assim falando. Uau! E aí nós viemos para cá, para esse lugar abençoado que é Alphaville. E aqui nós estamos começando umas caminhadas novas, uns projetos novos. E eu entendi meu contexto, para por que eu estou nesse lugar. Não entendi tudo ainda, né? Mas, rapidinho também aqui, lembra da tal da história do pai? Esse ano, ou melhor, quando eu saio da empresa, eu liguei para ele, a minha mãe tinha voltado embora para Praia Grande, liguei para minha mãe, que eu também não vivi uma vida bacana com a minha mãe, e fui fazer o que a Bíblia me ensina, honrar pai e mãe para que meus dias sejam aumentados na terra. Liguei para meu pai, pedi perdão para ele, liguei para minha mãe, falei para ela, vamos fazer uma viagem junto. Fizemos uma viagem com ela, com a minha família, minha esposa, meus filhos, e fiz um ajuste, um concerto com a minha mãe, pedindo perdão para ela. E dali para frente, eu entendi que Deus me deu autoridade como pai sobre os meus filhos. Porque não adianta eu não liberar perdão para os meus pais, ter uma briga com os meus pais e querer ser pai dos meus filhos. Existe uma cadeia de hierarquia, de responsabilidades, de autoridade. Só posso ter e fazer quando eu permito ou eu faço com outros aquilo que eu quero fazer para o próximo. Muito forte. Uau. Isso. Esse ano ele veio para o aniversário do Davi, fizemos o DNA, resultado negativo. Gente, você não tem como não rir. Mas isso acontece quando eu estou no meu melhor momento espiritual, na minha maturidade com Deus. Ou seja, o cara que você a vida inteira... 47 anos. 47 anos, achando que era teu pai. Tua mãe falou que ele era. E já descobriu quem é teu pai? Minha mãe nem ela sabe. Não culpo ela, não julgo ela. Deus abençoe. Se Deus quis assim, mas eu entendi outro contexto. História de que filhos conhecem o pai, depois de muitos anos, faz o DNA, dá positivo e vivem felizes para sempre, a sociedade está lotada de histórias iguais a essa. Mas histórias iguais à minha está sendo contada aqui para impactar vidas. Uau! Sabe por quê? Porque quando isso aconteceu, ele falou desse jeito, vamos mentir sobre o resultado. Eu falei, não. Eu carreguei essa cruz por 47 anos. Eu carreguei isso daí já por 47 anos. E eu, como cristão, eu não posso ser conivente com a mentira. E nem ele queria que você chamasse ele de pai, tá tudo certo. Não, mas agora, por fim, ele já tinha aceitado. Daí, né? Já? Já tinha aceitado. Mas, diante dessa circunstância do exame do DNA negativo, ele falou, vou te assumir. Só que agora, há uns 15 dias atrás, e nós continuamos um relacionamento legal de pai e filho. Só que quando deu negativo, eu avisei minha família. Falei, olha, não criem expectativa, porque ele não é nada nosso, não é nada meu. Então, não é vô de você, Júlia, não é vô de você, Davi, não é sogro de você, Michele. Se amanhã ou depois ele ligar ou ele mandar uma mensagem, ó, acabou aqui, o ciclo nosso encerra por aqui, você continua a tua vida que eu vou continuar a minha, então não se assustem, não se frustrem. E o que aconteceu há 15 dias atrás? Ele fez isso. Mas eu abençoei a vida dele, e ele tá certo, vai seguir a vida dele. Segue, não é nada. Eu vou seguir a minha, graças a Deus até aqui. Não precisei dele, não precisei da minha mãe, eu precisei de Deus. Preciso da minha família. Preciso da minha família. Não estou dizendo, não leve a literal, que eu não preciso de pessoas, eu preciso. Mas, para o cotidiano de emocional, graças a Deus eu tenho isso com Deus e com a minha família. Muito bem suprido, diga-se de passagem. Amo minha esposa, amo meus filhos, amo minha vida. Uau! Amo minha vida. Gustavo! O tempo foi embora! Pois é! E nosso avião está, ó, pousando agora, viu? Em aeródromo seguro. Amém. Que viagem. Amém. Que história. E ó, tem novidades. Logo, tudo que eu contei aqui ainda é muito superficial. Mas logo, dentro em breve aí, nós temos uma novidade.
vai ter meu livro. Ah, Vai ter o lançamento do meu livro. E nós vamos vir aqui apresentar esse livro. Vamos sim. Tá? Porque nele vai estar detalhes, muito melhor. Olha só. E ali vão ter as chaves e ferramentas ali para vocês também colocarem em prática, para vocês terem uma vida curada como Deus curou a minha vida. Como Deus curou a minha vida. E o título do meu livro é De Órfão a Filho de Deus. Uau, que maravilha. Amém. Gustavo, deixa aí o teu recado aí para esse 8 bilhões de pessoas que estão nos assistindo. Eita, glória. Porque essa mensagem vai chegar, eu acredito. O que eu tenho para te dizer é, nunca desista dos teus sonhos. A vida, ela é passageira. A vida está passando. Pare de ficar tentando. Pare de ficar almejando. Vá à frente. Lute pelos teus objetivos. Conquiste os teus objetivos. Sabe por quê? Se você colocar Deus à frente nos teus caminhos, pode ter certeza que você vai estar caminhando os caminhos dele e você vai alcançar aquilo que ele já te liberou de presente para a tua vida. Deus te abençoe. Uau, é isso aí, gente. Mais um IRRAcast chegando ao final aqui com a história incrível do Gustavo. Eu espero que você se conecte com essa história. Eu sei que tem muita gente na mesma situação que o Gustavo, tá bom? Mas tá aqui um exemplo de superação, um exemplo de pessoas que lutaram, que não se fizeram de vítima, não ficaram ali no vitimismo, né? Com mimimi, contando desgraça, mas contando hoje uma história maravilhosa de superação. Então, tudo que você viveu até agora não é para acabar com você, mas sim para te ajudar, ser como combustível para que você possa alavancar, tá bom? IRRAcast voando até você e a nossa bagagem é essa história. Fiquem com Deus. É isso aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, porque é maravilhosa essa história. Beijo, gente. Produção, chegamos ao final de mais um IRRAcast. É isso.